Deus tem uma palavra ao teu coração nesta noite, porque Deus, Ele é fiel. Ainda que a gente seja imperfeito, seja pecador, mas Deus, Ele permanece fiel. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que Ele não pode negar a si mesmo. A Bíblia diz que Deus, Ele fez tudo perfeito. Tudo que Deus fez foi perfeito. Nós é que somos falhos, que somos errantes, mas Deus, Ele é fiel e verdadeiro. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Meus irmãos, nós limos uma passagem no livro do Salmo, de número 46. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Eu quero ler só o verso, a parte A do versículo 9, que diz: Ele faz. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor no livro do Salmo, o salmista, ele começa esse salmo rasgando o seu coração, dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na hora da angústia. Louvado seja Deus. E ele diz no verso de número 9 que ele faz o que? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança e queima os carros no fogo. Deus, Ele não muda, Ele permanece o mesmo, Ele ainda continua fazendo. A Bíblia diz no livro do Gênesis, louvado seja Deus, que Deus criou os céus e a terra. A terra, Ele diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava pela face das águas. Louvado seja Deus. E Deus, Ele criou tudo perfeito. Deus, Ele criou tudo conforme a sua vontade. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Deus fez o homem, louvado seja Deus, perfeito, a sua imagem e semelhança. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele faz um jardim, o jardim do Éden, e coloca o homem e a mulher lá, louvado seja Deus. E lá nesse jardim, você conhece, você está ouvindo essa palavra, a Bíblia diz que Deus fez todo tipo de fruta, fez todo tipo de árvore. Louvado seja Deus, porque Deus criou as coisas, Deus fez. E a Bíblia diz que lá no jardim, louvado seja Deus, tinha uma árvore que eles não podiam comer. Deus diz: olha, de todas as árvores, de todo o fruto que vocês veem aqui nesse jardim, vocês podem comer, menos dessa. Dessas vocês não podem comer, porque no dia que vocês comer, certamente vocês morrerão. E a Bíblia diz que a serpente, louvado seja Deus, o diabo se incorpora em uma serpente e coloca na cabeça de Eva que ela não morreria, ela ficaria mais inteligente, ela seria mais do que Deus, ia abrir o seu entendimento, e assim a Bíblia diz que Satanás enganou. Louvado seja Deus, e Eva comeu e deu a Adão. E a Bíblia diz que daí então o pecado entrou no mundo, louvado seja Deus. Mas Deus fez tudo perfeito, louvado seja Deus. Se você olhar para o seu corpo, todas as partes do seu corpo Deus fez perfeito. Eu fico imaginando, estudando, louvado seja Deus, não sou teólogo, mas eu fico estudando o corpo humano. Uma pessoa, se Deus faz o nariz com os buracos de cabeça para cima, louvado seja Deus, a Bíblia fez, Ele fez perfeito. Porque se Ele fizesse de cabeça o buraco para cima, quando chovesse, você certamente ia dar errado para você, mas Deus fez perfeito. Deus te fez perfeito. A Bíblia diz que Deus, Ele não erra, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus, Ele não se atrasa, Ele não se adianta, Ele chega na hora certa. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus fez. O que foi que Deus fez? Deus fez o mar se abrir, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Ele usa Moisés para tirar o povo do Egito, o povo que estava preso, que estava encarcerado nas garras de Faraó, mas Deus usou Moisés como legislador para guiar o seu povo, e ali ele conduziu o povo. E certa feita a Bíblia diz que Moisés, ele vai conduzindo o povo e chega diante de um mar vermelho. Ele olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem, olha para trás, vê os cavaleiros de Faraó a todo vapor, tentando destruir, tentando matar. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que o próprio Deus endureceu o coração de Faraó para que isso acontecesse. Mas a Bíblia diz que Moisés, louvado seja Deus, ele como líder, louvado seja Deus, ele andava com um cajado, louvado seja Deus. E o que foi que Deus fez? Deus disse a Moisés: toca nas águas, louvado seja Deus, e o mar se abriu, porque Deus, Ele é grande, Deus é quem faz, Deus é quem rege, Deus é quem domina, louvado seja Deus. E é por isso que o salmista, ele começa esse salmo dizendo
que Deus é o seu refúgio, que Deus é a sua fortaleza. Talvez você, meu amigo, tenha dado crédito a muitas pessoas aqui nesta terra. Talvez você tenha buscado saída. Talvez você tenha buscado escudo nas pessoas aqui nesta terra. Mas eu quero te dizer que escudo é Jesus. Teu amigo é Jesus. Teu auxílio é Jesus. Teu amparo é Jesus. Se tem algo para fazer na tua vida, só quem faz é Ele. Louvado seja Deus. É por isso que o salmista diz: Ele faz, porque Ele é grande. Então, entrega o teu caminho a Jesus, confia nele, a Bíblia diz, e o mais Ele fará. Porque quando a gente entrega a nossa vida ao Senhor, Ele passa a fazer. O que é que Ele faz? Ele faz a limpeza. Ele tira tudo que não agrada a Ele e faz a limpeza. Ele entra na sua casa, entra na sua família, porque Deus, Ele só faz se você der espaço a Ele. A Bíblia diz no Apocalipse, no capítulo 3, e o versículo 20, que Ele está à porta e bate. Se você abrir, Ele entrará, sairá, e você ceará com Ele. Louvado seja Deus. Mas veja que Ele pede licença. Ele está à porta. Para Deus entrar, é preciso você entregar a sua vida a Ele. É necessário você deixar Ele agir, deixar Ele fazer. Louvado seja Deus. Porque enquanto você estiver dizendo que faz, que é, que pode, aí Deus não faz, porque você já está dizendo que pode, que é forte, mas no fim você é fraco. Porque a Bíblia diz que sem Ele, o próprio Jesus fala no Evangelho de João, no capítulo 15 e o versículo 5, Ele diz: sem mim nada podereis fazer. Louvado seja Deus. Então é Jesus que faz. É Jesus quem é grande. Jesus é quem é poderoso. Louvado seja Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que no Evangelho de João, no capítulo 8, fala a história de uma mulher que ela é apanhada em adultério. Louvado seja Deus. E ali uns homens pegam essa mulher e levam até Jesus. E ali eles tentando acusar a mulher e tentando acusar também Jesus, porque o intuito dos homens que eram religiosos naquela época, os judeus, fariseus, escribas, leva aquela mulher até Jesus e diz: olha, mestre, esta foi apanhada no ato de adultério, e na lei nos diz que as tais têm que ser apedrejadas. Louvado seja Deus. Aí o que Deus fez? O que Jesus fez? Ele disse: aquele que se achar entre vós sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra contra ela. Louvado seja Deus. Talvez, louvado seja Deus, seria o último dia daquela mulher, mas não foi, porque Jesus estava lá, louvado seja Deus, na hora certa. A Bíblia diz que do maior ao menor pegaram as suas pedrinhas, jogaram no chão e saíram, porque não tinha como eles acusar a verdade. Louvado seja Deus, a verdade estava lá. O Criador, o Autor, o Consumador estava lá no momento certo para salvar aquela mulher. Talvez você esteja na mesma situação, louvado seja Deus, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela padecia 12 anos, louvado seja Deus, e ela procura os médicos, ela procura os homens, ela procura vários recursos aqui na terra, louvado seja Deus, para estancar aquela enfermidade, louvado seja Deus, mas não conseguiu, porque a Bíblia diz que quanto mais ela fazia, só ia mais a pior, gastou todos os seus recursos, louvado seja Deus, mas um dia ela ouviu falar do Senhor Jesus, e ela colocou em seu coração, ela colocou em sua mente, dizendo que se ela somente tocasse, aleluia, na hora da vestimenta de Jesus, ela seria curada. Louvado seja Deus. O que Jesus fez? Jesus deu a cura àquela mulher, porque Ele é grande, porque Ele é quem faz. Louvado seja Deus. E quando a mulher toca em Jesus, a Bíblia diz que na hora o sangue é estancado, porque Deus, Ele faz coisas grandes. Deus, Ele faz milagre. A Bíblia diz que quando ela toca, Jesus diz: alguém me tocou. Os discípulos interrogam Jesus e diz: como? Tu dizes alguém me tocou? A multidão te aperta, a multidão te apalpa e tu dizes que alguém me tocou? Porque onde Jesus estava, a multidão acompanhava. Era muita gente acompanhando, porque milagres e prodígios aconteciam. Porque onde Jesus estava, Ele fazia coisa grande e ainda faz. Louvado seja Deus. Aí ele diz: não, alguém me tocou. Alguém me tocou e me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. De mim saiu poder, louvado seja Deus. E a mulher, ela se entrega, não tinha para onde ela correr. Mas Jesus diz a palavra-chave daquela mulher. Ele diz: tem bom ânimo, filha. A tua fé te salvou. Louvado seja Deus.
Talvez você tenha passado a mesma situação dessa mulher. Não com fluxo de sangue, com hemorragia, mas você tem batido em muitas portas. Você tem tentado achar refúgio, achar guarida aqui nesta terra, mas não tem encontrado. Então toque em Jesus nesta noite pela fé. É por isso que a igreja, a Assembleia de Deus, ela sai de quatro paredes para anunciar esse Jesus. Um Jesus que transforma, um Jesus que liberta, um Jesus que é amor, um Jesus que é grande. Louvado seja Deus, Ele ainda faz. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz porque Ele fez na minha vida, Ele fez na vida de cada um que está aqui nesta noite. Aqui, se colocar cada um dos irmãos aqui para contar a história que Jesus fez, todo ele vai ter algo para contar, porque Deus, Ele é grande. É por isso que o Senhor, Ele diz, eu não mudo. Ele diz, passará o céu e passará também a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele permanece o mesmo. Ele não muda. Louvado seja. Então, meu irmão, venha para o Senhor nesta noite. Deus tem algo grande para fazer na tua vida. Deus, Ele quer fazer algo tremendo na tua vida. Ele quer apagar tudo que você fez. Ele quer escrever algo novo. Tudo que você tem feito de errado nesta caminhada sua, nessa sua trajetória. Ah, irmão, mas eu matei, eu roubei, eu fiz tudo nessa vida, para mim não tem mais jeito. É a mentira do inimigo que coloca na sua cabeça. Deus ainda faz planos ser concretizado ainda na tua vida. A tua história, meu amigo, que está ouvindo esse início de som, não acaba aqui. A palavra de Deus diz que o ser humano não morre antes que Deus cumpra as suas promessas. E Deus tem algo para fazer na tua vida. Deus, Ele quer mudar a tua história. Louvado seja Deus, Ele quer escrever algo novo. Ele quer colocar uma página limpa. Ele quer escrever uma nova história na tua vida. Assim como o salmista, ele rasga o coração no Salmo aqui 46, que nós lemos, dizendo que Deus é o seu socorro. Deus continua sendo o teu socorro, meu amigo. Deus continua sendo o teu auxílio, o teu ajudador. Deus, Ele tem visto a tua situação. Aleluia. Deus, Ele sabe da tua dor, louvado seja Deus, mas Ele quer colocar azeite nas tuas feridas. Deus, Ele quer acabar com essa angústia, louvado seja Deus, que muitas das vezes você tem buscado em bebida, você tem buscado em droga, você tem buscado alegria em coisas desta terra que é passageira, mas Deus quer te dar uma verdadeira alegria, a alegria do Espírito Santo de Deus, que vai passar a morar dentro de você. Coisa boa é viver de conformidade à palavra de Deus. É por isso que o salmista, no Salmo de 91, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Louvado seja Deus. Venha habitar no esconderijo forte, no grande, no Deus Todo-Poderoso, Deus que tira o homem do monturo. Porque o inimigo veio para isso. O inimigo veio para colocar o ser humano na sarjeta, para colocar o ser humano no lixo. Mas Jesus veio para desfazer, Jesus veio para tirar de lá. Quando a humanidade diz que não tem mais jeito, Jesus diz, esse aí sim que eu quero. Ainda tem jeito, porque eu ainda posso fazer. É por isso que ele diz no verso de número 9 que Ele faz. Porque só Deus é quem faz. Se você está hoje até este dia com esse fôlego de vida que você se encontra, é porque Deus te permitiu. Porque Deus tem sido fiel na tua vida. Deus tem feito de tudo para que você se achegue a Ele. E talvez você não tenha a força que aquela mulher teve. A mulher do fluxo de sangue. A Bíblia diz que ela não poderia romper a multidão. Porque naquela época quem tinha enfermidade não podia estar próximo de pessoas. Assim como essa doença que está agravando o país aí, esse Covid. Quem é acometido dessa doença tem que estar em um quarto, tem que estar isolado. Aquela mulher também, ela tinha que ficar isolada. Mas a Bíblia diz que ela rompeu a multidão. Ela foi até Jesus. Talvez você se encontre sem força. Talvez você tenta várias formas para chegar ali até o templo e aí adorar a Deus ali, sentir a presença do Senhor.
mas você não tem achado força, mas Deus quer te dar força nesta noite. Deus, Ele quer te resgatar desta vida. A vida a qual eu já falei aqui nesta noite, que você tem buscado muitas das vezes alegria nos seus amigos aqui na terra, em bebida, em droga, mas é uma alegria que é passageira, é uma alegria que é banal. No outro dia você está mais triste ainda, tem gastado o seu dinheiro. E cadê a sua amizade? O seu único amigo é Jesus. O único amigo do ser humano aqui na terra é Jesus. É por isso que a Bíblia diz que certa feita chega um jovem rico até Jesus e diz: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E o próprio Jesus diz: por que tu me chamas bom? Se só tem um bom, que é Deus. O próprio Jesus, ele, em forma de homem aqui nesta terra, ele não disse que ele era bom. Porque nesta terra não tem ninguém bom, louvado seja Deus. Bom, só tem um, que é Deus. E Deus tem sido bom na tua vida. Deus tem te dado a oportunidade. Deus tem te dado o livramento, louvado seja Deus, até o dia de hoje. A Bíblia diz que Ele deixou o céu, aonde Ele era adorado pelos anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, mas Ele deixou o céu por amor a você. É por isso que o evangelista João, no capítulo 3, o versículo 16, você conhece que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja Deus. Esta vida aqui é passageira. A sua história aqui nesta terra aqui é passageira, mas Deus quer te dar a vida eterna. A Assembleia de Deus, ela não prega milagre, até porque eu já falei de milagres que Jesus fez aqui nesta noite, e Ele ainda faz. Mas nós não pregamos milagre, nós pregamos a salvação, que é o maior milagre. Eu costumo dizer de que adianta o milagre, que ele tem muitas igrejas que pregam só milagre, que pregam só prosperidade, mas nós pregamos a salvação. Nós vemos todos os dias na televisão e os acontecimentos, coisas terríveis acontecendo, e muitos deixando de pregar o evangelho de salvação para pregar o evangelho de milagre. Eu costumo dizer de que adianta o milagre sem ter a salvação. Se uma criança, louvado seja Deus, que você assiste na televisão, ela for colocada em um lixo, que nem muitas mães, muitas das vezes por não ter recurso para criar a criança, ela coloca em um lixo ali. Se chegar uma pessoa e salvar aquela criança e criar, é um milagre, porque ela ia morrer no estado que ela estava, porque era uma criança. Foi um milagre porque ela foi encontrada ali. Mas de que adianta essa criança? Louvado seja Deus. Ela foi encontrada no lixo, foi criada, mas quando ela crescesse, entender de gente, ela não fazia a vontade de Deus, e ela não foi para o céu. De que adiantou o milagre? O maior milagre é a salvação. Deus quer te dar a salvação, meu amigo. A vontade de Deus é que você se achegue a Ele. É por isso que Davi, ele como rei, o homem que foi segundo o coração de Deus, ele diz que Tu és o meu socorro, Senhor. No Salmo 121, ele diz: eu elevo meus olhos para os montes. Ele diz: de onde me vem o meu socorro? Ele mesmo responde. No verso de número 2 ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o teu socorro vem de Jesus. O teu socorro vem de Jesus, não vem de A, não vem de B. Talvez você tenha dado crédito a um pedaço de gesso, a um pedaço de madeira, algo que já morreu, que não pode mais fazer nada por você. Você tem dado crédito, você tem confiado. Mas quem já morreu, a Bíblia diz que não pode mais fazer mais nada. A Bíblia diz no livro dos Hebreus, no capítulo de número 9, versículo 27, que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, depois segue-se o juízo. Então, se alguém morreu, foi para debaixo da terra, vai aguardar o juízo. Então, ninguém que morreu, que a pessoa denomina santo, santo só tem um, que é Deus. Morreu, não pode mais fazer algo por ninguém.
A Bíblia diz que só um que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Jesus. Ele está vivo. Louvado seja Deus. E quando a Bíblia diz que ele está vivo, ele mesmo diz: todo o poder é lhe dado nos céus e na terra. Então, se todo o poder, irmãos, foi dado a Jesus, não sobrou mais poder para ninguém. Só há poder em Jesus. Então você reflita, meu irmão, meu amigo. Deus, ele ainda faz e quer fazer algo grande na tua vida. Talvez você tenha tentado várias formas. E eu te digo nesta noite, se você continuar, não vai conseguir. Você só vai conseguir a partir do momento que você entregar a sua vida a Jesus. Porque Ele é quem vai fazer. A Bíblia diz que temos que buscar primeiro o reino de Deus. Temos que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vos acrescentará. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a Bíblia diz que nova criatura nós somos. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer algo novo. É por isso que o salmista diz: Ele faz. Louvado seja Deus. Venha para Jesus nesta noite. Ele quer mudar o quadro da tua vida. Ele quer mudar essa situação. Talvez você diz hoje não. Eu vou aproveitar mais a minha vida. Eu sou novo, eu tenho muita coisa para fazer ainda. Mas a Bíblia diz que o amanhã só pertence a Deus. Não pertence ao homem. É por isso que Deus ele deu um livre-arbítrio, ser humano, livre escolha. Mas o amanhã ele não deu a ninguém. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia. Então reflita nesta noite no que você ouviu. Deus, Ele ainda faz. E quer fazer porque Ele é grande, porque Ele é fiel. Deus, Ele tem feito na vida da sua igreja. Não porque nós somos bons, porque não existe ninguém bom. Porque nós somos bonzinhos, não é. Porque Deus é misericordioso. A Bíblia diz que a causa da gente não sermos consumidos e sermos destruídos é as ricas misericórdias de Deus. É o inimigo tentando matar, destruir, acabar, mas Deus dando vida. É o inimigo tentando destruir, Deus construindo. E Deus, Ele quer construir algo novo na tua vida, meu irmão. Insisto em te dizer isso nesta noite. Eu sei que esse serviço de sonho está alcançando vida nesta noite. Pessoas que estão encarceradas, pessoas que estão aprisionadas, louvado seja Deus. Mas Deus, Ele está quebrando grilhões nesta noite. Os laços do inimigo que tem preparado na tua vida, Deus está quebrando os ferrolhos nesta noite. Está te libertando. Talvez você não chegue aqui hoje porque você está com pouca força, mas você vai chegar na igreja e vai dizer: olha, Deus falou comigo naquele culto. Porque Deus ainda faz. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que nenhum se perca. A vontade de Deus é que todos reconheçam que precisa dele. A Bíblia diz que Deus fez tudo, mas teve uma coisa que Deus não fez. Parece até um paradoxo, mas teve uma coisa que Deus fez. Que Deus não fez, melhor dizendo. Foi a adoração. Porque Deus te fez onde você está aí, nesse lugar de sofrimento, para que você o adore, para que você o exalte. Foi por isso que Ele não fez a adoração. Então você talvez seja um afastado da casa do Senhor e busca força. Mas caia em si nesta noite. Faça que nem o filho pródigo. O filho pródigo, quando ele caiu em si, ele lembrou que na casa do pai, ele tinha pão com fartura. Porque o ser humano que está em si, em plena consciência, ele não sai de casa. A Bíblia diz que ele caindo em si. Então, quando ele saiu da casa do pai, ele não estava em si. Então, venha para Jesus nesta noite. Porque Jesus tem vestes novas para você nesta noite. Deus, Ele quer mudar o quadro, louvado seja Deus. Saia de onde você está e venha nesta noite aceitar o Senhor.
porque é a vontade dele. A Bíblia diz que há festas no céu quando um pecador se arrepende. Venham para o Senhor nesta noite e grandes coisas Ele vai fazer na tua vida. E assim eu agradeço a oportunidade, no nome de Jesus.